Eu confesso, irmãos, que talvez nesses anos que estou aqui na igreja, não tenha percebido ainda um tempo onde tantos irmãos, de maneira concomitante, estejam vivenciando dias difíceis. Estejam vivenciando ao mesmo tempo tribulações, provações. Para mim, particularmente, eu estou identificando esse tempo, esses meses agora, de muitas lutas, de muitas batalhas. Uns na família, uns questão financeira, outros uma questão na vida espiritual, batalhas com o pecado. O fato é que nós temos muitas lutas, muitos irmãos passando por lutas. Não é à toa que tem um grupo aí que se reuniu para orar à tarde na igreja. Ademais, as orações que nós já temos aí de manhã, 9 horas da manhã na segunda, 6 horas da manhã, terça-noite, sexta-noite. O pessoal entendeu, precisamos orar mais. Precisamos orar mais. É porque eu penso que, de fato, estamos vivenciando um período de muitas provações, de muitas tribulações. E é pensando nisso também que eu trago a meditação nesta noite com o tema a realidade das provações. Eu queria falar de algumas realidades das provações na vida do crente, na vida do Filho de Deus. E pode ser que você esteja aí pensando, estou passando por isso porque Deus não me ama, porque será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu tenho o Espírito Santo mesmo? Tem, meu irmão. Se você foi alcançado por Cristo, você é servo do Senhor, você é salvo, você é crente, você é selado. Mas nada disso isenta-nos de tribulações e de provações. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor, em Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus, servo do Deus vivo, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Falar de algumas realidades a respeito das provações da vida. Encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todo mundo encontrou. Tiago 1, do 2 ao 4. Vamos ler juntos? Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pai, continua a nos abençoar. Tão precioso, Senhor, podermos nos achegar como irmãos juntos à Tua casa, na Tua presença, por este novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos concedeu, estarmos aqui alimentando a nossa fé, vivenciando a nossa fé em Cristo Jesus, uns com uma tribulação leve, outros com uma média, outros com uma pesada, outros aqui nessa noite, quem sabe para trazer a gratidão por uma bênção alcançada, por um milagre, por uma resposta, mas estamos aqui, Senhor, como Teu povo, e queremos, ó Deus, clamar que o Senhor fale conosco em nome do Senhor Jesus, e que na nossa vida se realize a Tua vontade, sejam feitos os Teus propósitos. Amém. Esse é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreve uma carta muito prática, muito objetiva, está se dirigindo aqui àqueles que se converteram e que estavam debaixo de terrível provação, debaixo de terrível perseguição. E com certeza alguns devem ter estranhado essa perseguição, esse fogo ardente das tribulações. E Tiago, depois de se apresentar como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, embora fosse ele um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, no versículo 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, aquele povo de Deus, não necessariamente aquelas 12 tribos lá do povo de Israel, mas aquele povo que tinha se convertido, ele está se dirigindo a eles no meio de uma situação de provações, de adversidade, de tribulação, e a quem Tiago está se dirigindo? Ao povo de Deus. Tanto é que ele está dizendo, meus irmãos. Ele não está se dirigindo a ateus, a pessoas de outras religiões,
a pessoas que serviam a outros deuses, ele está se dirigindo ao servo de Deus, a filhos de Deus, a pessoas, como nós ouvimos aqui domingo à noite, eleitas, amadas, um povo especial, que Deus salvou, que Deus escolheu lá na eternidade. Mas o fato de Deus nos ter escolhido, amado, e nos ter feito seu povo, queridos, não nos concede uma blindagem para que nós não passemos por lutas, por aflições, por tribulações. Talvez você esteja se colocando assim em xeque o amor de Deus. Será que Deus de fato me ama? Será que eu sou crente? Será que eu sou salvo? Será que eu tenho servido a Deus? Por que esse sofrimento? Por que essa luta? Por que essa injustiça? Por que essa perseguição? Por que essa calúnia? Por que esse desemprego? Por que essa enfermidade? Queridos, o texto está dizendo aqui para mim e para você: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Ou seja, as tribulações da vida são compatíveis com a fé cristã. Ao contrário de muitos evangélicos pensarem que as tribulações são incompatíveis, elas são compatíveis. Ele não está dizendo se passardes, é o passardes. E aí, nós nos lembramos da palavra daquele que aprendeu por aquilo que sofreu, conforme diz Hebreus. Nós nos lembramos da palavra do Senhor Jesus. No mundo, o quê? Tereis, vocês vão passar por aflições. O Senhor deixou bem claro isso. E essas aflições, elas têm motivos variados. Sofremos por causa da nossa humanidade, falhamos, tomamos decisões erradas muitas vezes. Decisões que precisávamos ter pensado mais, às vezes nos precipitamos, erramos, colhemos frutos de problemas negativos, sofremos por causa da nossa humanidade. Sofremos acidentes, sofremos por causa da nossa pecaminosidade. Pecamos contra o outro, outros pecam contra nós, não obstante a nós pecarmos e outros pecarem contra nós, nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. Eu me lembro agora, eu acho até que comentei numa das células, de um casal que planejou ter um filho, primeiramente casaram, tiveram um filho, e trabalharam, compraram um carro direitinho, os dois, fato real. E aí, o filhinho nasceu, 1 ano, 2 anos, vamos para a praia. Se prepararam, arrumaram o carro, e o homem ligou o carro, e quando vai tirar o carro da garagem, dá uma ré, sem ver, sem a mãe ver, uma caminhonete alta, a pequena criança estava atrás do carro e foi atropelada pelo próprio pai. Uma tragédia. Ele não pecou, a mulher não pecou, a criança não pecou. É uma tragédia, fruto de um pecado que tornou esse nosso mundo instável. Sofremos. Sofremos quando alguém peca contra nós, nos trai, nos ofende, puxa nosso tapete. Sofremos quando nós pecamos contra Deus. Então, o sofrimento existe. É uma realidade. Mesmo sendo você salvo, crente, selado pelo Espírito, filho de Deus, eleito, amado, mas passamos por tribulações. Não duvide do amor de Deus, nem do cuidado de Deus. Amém, irmãos? Pastor Jean sempre diz, não duvide na escuridão daquilo que Deus lhe prometeu na luz. E a tendência que nós temos é que às vezes no meio da aflição, o nosso coração se enche de angústia e de pergunta. Será? Será? Você é crente? Você está em Cristo? Você é filho de Deus? Amém. Mas o sofrimento, a tribulação, a provação também faz parte da nossa vida. E um outro motivo, o fato justamente de sermos cristãos, o fato de afirmar a nossa fé, muitas vezes nos faz ser retaliados, escanteados, mal interpretados, desprezados, conforme disse Paulo a Timóteo 3,12, que aqueles que quiserem servir ao Senhor Jesus
de maneira piedosa, serão perseguidos. Então, queridos, primeira realidade da provação, ela é compatível com a vida cristã. Não duvide do amor de Deus, não duvide do cuidado de Deus. Apesar das provas, apesar das lutas, nós podemos sim contar com a graça e com o socorro de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Em segundo lugar, depois de dizer que as provações elas são compatíveis com a fé cristã, o que não é uma coisa muito agradável de nós ouvirmos, né? Nós gostaríamos de ouvir assim, não, você é crente, você está em Cristo Jesus, você não vai sofrer. Mas nós estamos aqui para buscar, pregar com toda a nossa limitação, a palavra de Deus, em conformidade com Jesus, com as Escrituras. E ele afirmou, e nós sabemos disso, João 16:33. No mundo passais por aflições. Alguns evangélicos, por não entender essa realidade da provação, às vezes negam a fé, blasfemam contra Deus, vão para a parede, não aceitam, brigam, botam o dedo em riste, cadê Deus, cadê Deus? Como se o fato de sermos crentes nos isentasse de problemas financeiros, familiares, físicos. Ateu enferma, espírita enferma, católico enferma, budista enferma, crente fiel também enferma. Faz parte, nós estamos no mundo caído. Então as tribulações são sim compatíveis com a nossa vida. A outra realidade está aí no versículo número 2 também. As provações, elas são variadas. Mas, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E a palavra no grego aqui para várias é poikilos, de onde vem a nossa palavra policromático, ou seja, de várias cores. E a ideia de Tiago é dizer que a provação, ela pode ter um tom rosa claro, rosa choque, cinza, escuro. Ela pode ser leve, ela pode ser média, ela pode ser pesada, ela pode ser pesadíssima. Ela pode vir em doses homeopáticas, ou ela pode vir de vez como um tsunami. Ou seja, as tribulações, elas são variadas. O fato é que elas existem. O fato é que elas existem aqui mesmo, nesse meio de dezenas de pessoas. Eu acredito que muitos aqui estão vivenciando uma provação. Talvez uns, uma provação muito pesada. Outros, uma mais leve. Outros, uma provação mediana. Mas elas existem. Talvez financeira, talvez uma enfermidade, talvez uma dificuldade familiar. E talvez, como diz o pastor Jeremias, todas de uma vez só. Como eu atendi uma moça hoje pela manhã. Ela disse, o meu caso, sabe qual é, pastor? O meu caso é esse. Eu estou enfrentando todas as provações de uma vez só. Desemprego, problema com meus filhos, problema na saúde, tudo de uma vez só. As provações são variadas. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Um pouquinho depois de Tiago, Pedro 4, 10. Quem encontrou, diga amém. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme é a mesma palavra para várias, poikilos. O que nós podemos aprender aí? Que assim, como as provações são variadas, a graça de Deus também, ela é de acordo com a provação que cada pessoa está passando. Porque Deus não vai permitir que você, nem eu, passemos por provação, ou tribulação, ou tentação maior do que as nossas forças. Há tribulação, mas há a graça de Deus para ser administrada sobre cada adversidade, sobre cada circunstância, para que você e eu possamos suportar essa adversidade. Então Deus, Ele não nos deixa sozinho em meio à nossa provação, em meio à nossa tribulação. As provações são variadas, mas a graça de Deus também é suficiente para cada situação. Amém, irmãos? Está entendendo? Diga amém. A graça de Deus é suficiente
Ah, meu Deus, não estou aguentando. Ei, a Bíblia diz que o Senhor não vai deixar a gente passar por algo que seja maior do que aquilo que a gente possa suportar. E essa graça, essa multiforme graça, está à nossa disposição para nos socorrer, de acordo com a nossa necessidade. As provações, elas são compatíveis com a vida cristã, elas são variadas, e em terceiro lugar, elas são passageiras. Ainda no versículo 2, diz assim, Tiago 4, 2, elas são 2, passageiras. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o quê? Não é o ficardes, é o ficardes? O passardes. Nós vamos passar, nós não vamos ficar. Quem aqui já andou de avião e já pegou uma turbulência? Dificilmente alguém aqui já pegou um voo, né, Orlando? Que seja turbulência de onde você decolou até onde você chegou. Você pega a turbulência lá no meio, mas daqui a pouco essa turbulência passa, dá aquele enjoo, vou morrer, confessa os pecados, dá um arrepio, mas passa. Daqui a pouco, quando aquele avião coloca ali o trem de pouso, aí todo mundo, graças a Deus, passou. Ninguém aguenta uma vida inteira de tribulação, irmãos. Ninguém aguenta uma vida toda de sofrimento. O Senhor está dizendo, o passardes. Está passando por uma tribulação, meu irmão? Vai passar. Vai passar. O Senhor diz, vai passar. E no meio da tribulação, o Senhor concede pausas. E no meio da tribulação, lembre da promessa dele, vai passar. No tempo certo, no momento certo. E quando é o momento certo, quando é o tempo certo, quando o propósito de Deus é cumprido, quando o propósito de Deus é realizado. O fato é, irmãos, que nós vivemos em uma sociedade muito marcada pelo prazer, pelo hedonismo. Então, para nós, a vida só é boa quando está tudo confortável, quando está tudo redondo, quando está tudo sob nosso controle. Mas o fato é que ninguém aprende em dias de festas. Nós aprendemos em dias de provas. Nós aprendemos em meio de tribulação. Ninguém aprende em dia de festejar. Nós aprendemos em dias difíceis, em dias de lágrimas. Lembra o que disse Salomão? Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, que há mais futuro, por assim dizer, ir em um velório, ir a um funeral, do que a uma festa, a um banquete. Porque quando a pessoa chega ali no funeral, ela analisa, ela pensa na vida. E na festa? A gente só come, bebe, se alegra, ninguém reflete. Mas quando estamos na prova, oramos mais, buscamos mais a Deus, nos humilhamos mais. E esse é o propósito de Deus. E aí eu passo para o versículo próximo, 3 e o 4, para a nossa última realidade das provações. As provações, elas são pedagógicas, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, irmãos, passar pela tribulação é uma pedagogia de Deus na nossa vida, para nos aperfeiçoar, para trazer sobre nós esta perseverança, cuja palavra aqui é hipomone, que significa paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. Não é aquela paciência, eu tenho que passar, então vou passar. Passa murmurando, reclamando, mas é paciência triunfadora diante de circunstâncias difíceis. Sabendo que você vai passar, porque Deus está lhe ajudando. Então Deus traz ao seu coração perseverança, Deus traz ao seu coração paciência. Ninguém aprende a ter paciência lendo o livro. Nós aprendemos a ter paciência em meio a provas, a aflições, a tribulações, a dias maus. Então, irmão, a provação, a tribulação tem sim uma ação pedagógica na nossa vida. Trabalhar em nós, trabalhar por nós. Porque antes dele trabalhar através de nós, ele vai trabalhar em nós e por nós. E através da dor, do sofrimento, você, como disse o apóstolo Paulo, vai poder consolar outros com o mesmo consolo que você foi consolado. Lembremos-nos daquilo que a gente fala muito, mas na hora de viver é complicado.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Abre em Romanos, por favor. 8. Romanos 8. Qual é o maior propósito de Deus para a nossa vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse, pastor? Esse é o 28 que nós citamos. E o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O maior propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é sermos parecidos com o Senhor Jesus. Não foi na cruz que Jesus morreu para nos dar bens material. Tanto o crente rico quanto o crente pobre, o maior propósito de Deus na vida dele é fazê-lo parecer com o Senhor Jesus. E no meio da provação, irmão, no meio da tribulação, Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Deus está trabalhando em mim e você o caráter do Senhor Jesus. E a ideia aqui é de que nós sejamos perfeitos, que a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. É trabalhar em nós, através do seu poder, da sua palavra, da sua graça, do seu Espírito, em meio à tribulação, moldando em nós a perfeição do Senhor Jesus, porque o maior propósito de Deus para nós é sermos parecidos com o Senhor Jesus. E quantos crentes estão distantes disso, irmãos? Quantos crentes estão vivendo com os pés apenas fincados na terra, sem ter os seus olhos no céu? Quantos crentes já esqueceram de desejar a terra prometida? E estão agarrados aqui como se aqui fosse o céu, e pensando só naquilo que Deus pode dar materialmente, quando na verdade o maior propósito de Deus na minha vida, na sua vida, é nos fazer parecidos com Cristo, ter a imagem de Cristo. Então a ideia aqui é de sermos de fato perfeitos, completos, íntegros, inteiros. E é através da provação, é através da tribulação que Deus vai trabalhar em nós, nos fazer humildes, nos fazer dependentes, trabalhar no nosso coração questão de orgulho, questão de altivez, questão de arrogância, e nos dar a verdadeira humildade. Porque não aprendemos isso, eu já disse em dias de festa. Nós aprendemos, irmãos, a sermos mais parecidos com Cristo em dias de luta, porque Ele mesmo aprendeu por aquilo que sofreu. Ele também é conhecido como servo sofredor. Então, irmãos, passar por provações é compatível com a nossa fé. Mas, entenda, no meio de tudo isso, Deus não está contra você. Deus é por você. Deus não é contra a sua vida. Deus é a favor da sua vida. O apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está passando provação, tribulação? É possível que sim. Não fique triste. Não fique desanimado. Confie em Deus. Se alegre em Deus. Se alegrar, pastor? Se alegrar da provação, está amarrado, está repreendido, não. Se alegre em Deus. Essa alegria é uma alegria que expressa confiança na segura e na perfeita soberania de Deus. Essa alegria é uma alegria que descansa sabendo assim, eu sei para onde o Senhor está me levando. Essa alegria é uma alegria que confia nos ternos e perfeitos propósitos de Deus. Essa alegria não é alegria masoquista. Eu sou crente, por isso eu tenho que sofrer, eu gosto de sofrer. Não, essa alegria não é alegria que pensa que Deus é masoquista. Não, mas é uma alegria que confia que Deus é soberano e que sabe o que está fazendo com a minha vida e com a sua vida. E no final, essa história, ela vai terminar em glória. E no final, essa história, ela vai terminar em glória, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza, e leia comigo, com voz alta, o versículo número 12. Todos juntos. O versículo número 12, vamos lê-lo juntos, em voz alta. Bem-aventurado o homem.
Acharam, irmãos? Amém, amém. Tiago 1,12. Quem achou, diga amém. Vamos ler alto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Em vez de murmurar, reclamar, ficar amargo, enfiar-se numa caverna, devemos nos alegrar em nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Deus não é contra você. Deus é por você. Confie em Deus e o mais Ele fará.